Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo o direito dos povos sem a escrita. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática O Direito dos Povos sem a Escrita. As contribuições do texto hoje são da professora Flávia Lages de Castro, que vai trazer informações importantes para nós compreendermos um pouco mais como era a prática exercida nos povos que ainda não tinham a escrita. Vamos então para o nosso primeiro slide. As origens do direito situam-se na formação das sociedades, e isso remonta a uma época muito anterior à escrita. Os povos sem escrita, ou ágrafos, não têm um tempo determinado. Podem ser os povos das cavernas de 3000 a.C., ou os índios brasileiros até a chegada de Cabral, ou até mesmo tribos da floresta amazônica que ainda hoje não entraram em contato com o homem branco. Diante dessa multiplicidade de povos e tempos, podemos somente comentar algumas características gerais desses grupos. Em geral, não tem grande desenvolvimento tecnológico e somente uma minoria desses grupos tem agricultura. São em sua maioria parte de caçadores e coletores e, como tais, seminômades ou nômades. Os povos ágrafos, que possuem agricultura, são sedentários e todos esses, sem exceção, baseiam o seu dia a dia em uma religiosidade profunda. Pela quantidade desses direitos e a diversidade destes, busca-se então, como introdução aos estudos do direito, apontar características e fontes do direito comum que auxiliam na compreensão de um todo tão distinto. É importante nós entendermos que essa característica ela se constitui a partir de grande parte das ações, da forma das pessoas agirem, que vai efetivamente estipular características e regras e normas estabelecidas nesses grupos. Ainda não temos esses registros porque não é uma característica desses povos ainda a escrita. Mas, de certa forma, esse processo da oralidade, que é uma das estruturas importantíssimas que nós temos nesses povos, vai, em outras palavras, se condicionar a partir, então, das regras estabelecidas e faladas de geração para geração, de pessoa para pessoa. Quais são essas regras? Como as pessoas devem se comportar? Então esse contexto ele passa a ser extremamente importante, porque aqui nós tratamos então de um grupo que ainda não tem a característica de registrar essas regras. Então ela vai se estabelecer a partir desse processo da oralidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Características gerais dos povos ágrafos. Primeiro, são abstratos. Como são direitos não escritos, a possibilidade de abstração fica limitada. As regras devem ser decoradas e passadas de pessoa para pessoa de forma mais clara possível. Segundo, são numerosos. Cada comunidade tem seu próprio costume e vive isolada no espaço e muitas vezes no tempo. Os raros contatos entre vizinhos têm como objetivo, na grande maioria, a guerra. Terceiro, são relativamente diversificadas. Essa distância, no tempo e no espaço, faz com que cada comunidade produza mais dissemelhanças do que semelhanças em seus direitos. Aqui começa então a aparecer algumas das características desses povos. Na sua grande maioria, o processo ele passa a ser muito mais forte com relação às tradições que vão se passando de geração para geração. Consequentemente, o processo da oralidade. E aí nós temos um processo importantíssimo também dentro desse contexto histórico, que é a característica diversificada que nós temos desses povos. Cada um deles entendia efetivamente que essas regras e normas eram feitas de formas diferenciadas. Aí nós temos, então, a característica de cada um desses povos, que tem efetivamente regras e normas diferenciadas. A aproximação dos povos, como foi citado aqui, na sua grande maioria não ocorria, somente em casos que eram casos de conflito, de guerras, né, entre algumas regiões.
Assim, nós temos então esse processo de comunidades, de grupos sociais isolados, com características próprias na condição das suas regras e normas. Mas sempre deixando claro que tudo isso que nós estamos citando é a partir de um processo da oralidade, porque ainda não estamos tratando de povos que já têm o domínio da escrita. Vamos então a mais algumas características destes povos aí. Quarto, são impregnadas de religiosidade, como a maior parte dos fenômenos não explicados por esses povos através da religião, a regra jurídica não fosse a esse contexto. Na maior parte das vezes, a distinção entre regra religiosa e regra jurídica torna-se não impossível, mas difícil de ser encontrada. Quinto, são direitos em nascimento, a diferença entre o que é jurídico e o que não é. Fica muito difícil. Essa distinção só se torna possível quando o direito passa do comportamento inconsciente, derivado de puro reflexo, ao comportamento consciente, fruto de reflexão. Percebam vocês que dentro dessa característica nós já temos efetivamente uma relação muito forte dos princípios da religiosidade, aquilo que vai estar presente nas sociedades desde os seus primórdios, que é a característica de você apresentar situações dentro dessa sociedade que são incompreensíveis e ao mesmo tempo essas situações, essas ações, esses efeitos vão, em outras palavras, estar caracterizado como aquilo inexplicável, que vai, em outras palavras, decorrer-se a uma proximidade da religião. E ao mesmo tempo nós temos então as características de forma jurídica, que vão se estabelecer nessa sociedade. Portanto, nós temos dois pontos aqui que eles vão estar impregnados entre eles. Dificilmente nós teremos condições de separar essas duas estruturas, porque elas estão muito próximas. Então, falar de regras e normas desses povos, em outras palavras, nós vamos adentrar também dentro de características religiosas produzidas por esses povos aí. Vamos então ao próximo slide. Entendemos como fontes do direito tudo aquilo que é utilizado como base ou inspiração de feitura de regras ou códigos. Os povos ágrafos basicamente utilizam os costumes como fonte de suas normas, ou seja, o que é tradicional no viver e conviver de sua comunidade torna-se regra a ser seguida. Entretanto, o costume não é a única fonte do direito desses povos. Nos grupos sociais onde se podia distinguir pessoas que detêm algum tipo de poder, estes impõem regras de comportamento, dando ordens que acabam tendo caráter geral e permanente. O precedente também é utilizado como fonte. As pessoas que julgam, chefes ou anciãos, tendem a, voluntária ou involuntariamente, aplicar soluções utilizadas anteriormente. Percebam vocês que essa também é uma das características desses povos. As pessoas que têm uma posição de destaque dentro do grupo, sem dúvida nenhuma, serão respeitadas pelas suas decisões. Consequentemente, grande parte dessas decisões, elas passam também a incorporar dentro desse contexto, dentro desse grupo, as regras e normas que vão se estabelecendo e vão efetivamente se reconstruindo com o passar do tempo. Aí nós temos um aspecto importante também que passa a ser questões relacionadas à formação do direito entre os povos chamados de ágrafos. Vamos então ao nosso próximo slide. Transmissão de regras. Transmissão das regras. Muitos grupos utilizam o procedimento de, em intervalos regulares de tempo, terem suas regras enunciadas a todos pelo chefe, ou chefes, ou anciãos. Outras formas são os provérbios, sentença moral, ou conselho de sabedoria popular, ditado. Ou adágios, sentença moral de origem popular, que desempenham um papel decisivo na tarefa de fazer conhecer as normas da comunidade.
Percebam vocês que dentro dessa característica é extremamente importante porque se refaz de tempos em tempos a necessidade desse processo da oralidade, ou seja, de você discutir, de você apresentar, de você trazer à comunidade, ou seja, esse grupo, as regras e normas, para que essas pessoas tenham consciência de como deve ser então o comportamento dentro desse grupo social. Isso se faz através de pessoas que são, na sua grande maioria, os chefes, os anciãos, como citado no texto, aquelas pessoas que têm um destaque dentro desses grupos. Então, a partir delas, se refaz, se revê e vai efetivamente trazer novamente as regras e o como as pessoas devem se comportar dentro desse grupo. Então, isso discursando para toda essa comunidade. Aqui nós temos então essa característica. Então, um dos pontos importantes que nós precisamos ter consciência é que povos ágrafos, na sua grande maioria, o processo estabelecido de regras e normas, que vai, em outras palavras, trazer essa referência da composição do direito, se constitui efetivamente a partir de um processo da oralidade. Consequentemente, esse processo também, na sua dinâmica, vai se refazendo com o passar do tempo. Então essa foi uma das características. Quando tratamos de povos que já têm o domínio da escrita, nós temos uma característica diferenciada. Aqui nós temos então o processo da oralidade que impera de uma forma muito intensa dentro desses grupos aí. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre a característica do direito praticado nos povos que ainda não tinham o domínio da escrita. Nos encontramos na nossa próxima aula.